Olá, belos! Muito boa noite. Estamos ao vivo, direto dos estúdios Denardo, ou seja, da minha casa, transmitindo direto para a TV Mais, no canal 27 Digital ou 527 HD para os assinantes da NET. E agora, ao vivo no Facebook, para o mundo todo, para o planeta todo, no barra TV Mais ABC Facebook. E hoje, estreando o programa Saiba Mais ao vivo, com uma convidada para lá de especial. Eu estou com a Carolina Ignarra. Eu vou apresentá-la para vocês, mas como ela é minha amiga, eu tenho a liberdade de chamá-la de Carol. Carol, seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, Ronaldo, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Tudo bem com todo mundo? Espero que com saúde, que nesse momento é o que mais nos interessa, né? Isso mesmo, Carol. Espero que todos em casa e quem estiver saindo, precisa realmente sair de casa, que use máscaras, né? Só assim a gente vai evitar o tal do lockdown. Carol, eu vou te apresentar agora. Gente, dá uma olhada no currículo da menina. Eu vou dar uma olhadinha para cá na minha colinha, mas ó, ela foi reconhecida pela Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, sócia fundadora da Talento Incluir, que é uma empresa de consultoria e recursos humanos com foco na seleção e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E ganhadora do prêmio Veja-se como o melhor profissional de diversidade. Confere, Carol, tudo isso? Confere, cheque. Pois é, tem todos esses reconhecimentos aí, né, Ronaldo? Muitos anos de trabalho e é bem legal perceber a sociedade reconhecendo a importância da inclusão, de diversidade e percebendo o talento nas pessoas com deficiência, né? Que legal. Muito bom, Carol. Você realmente é referência quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Você é uma pessoa com deficiência, né? Uma cadeirante. E para a gente começar, Carol, enquanto eu vou compartilhar a transmissão da TV Mais, que está direto lá no TV Mais ABC pelo Facebook, eu vou compartilhar ela nas minhas redes sociais. Enquanto isso, eu gostaria de que você falasse rapidamente, não precisa dar detalhes não de como foi e tal, mas eu gostaria que você falasse o que aconteceu com você, Carol, e como que você ingressou nesse mercado de recursos humanos aí, no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Tá bom. Bom, pessoal, eu sofri um acidente de moto em 2001, então vai fazer aí 19 anos que eu uso cadeira de rodas. É, e eu tinha 22 anos, vai fazendo conta, eu faço 42. E assim, gente, eu fiquei cadeirante e a deficiência não impediu a minha atuação profissional. Inicialmente eu pensei em não poder voltar ao trabalho, mas foi bem pouco tempo. Minha gestora me convidou para voltar 3 meses depois. Nessa área, eu dava aula de ginástica laboral e eu voltei a princípio home office, trabalhando em casa e montando aulas para outros professores aplicarem. E com o passar do Que tempo, eu ano que voltei era para as isso, Carol? empresas. Que 2001, ano que era isso, Carol? E já tinha 2001 e já tinha a pegada home office. já rolou home office para mim. A minha volta ao trabalho foi um aninho aí trabalhando de casa, sabe? E no começo, assim, em 2001, imagina, a internet era discada, a gente tinha outra realidade, né? O Google não era tão inteligente como é hoje, então não era fácil, assim, o trabalho de internet, mas foi assim que eu voltei. E aos poucos eu fui voltando para a rotina mesmo. 2 anos depois eu já estava nas empresas. E aí a sua pergunta de como que eu comecei a trabalhar com inclusão foi meio que o destino, sabe? Eu digo que eu estava nas empresas dando aula de ginástica e aí as empresas queriam me contratar. Então, em 2004, mais ou menos, as empresas pressionadas pela fiscalização da lei de cotas me faziam convites de trabalho muito desconectados do meu perfil.
Então, eu percebi que as empresas precisavam de uma ajudinha para conseguir fazer a inclusão com mais naturalidade e principalmente com produtividade, porque quando alguém é contratado, o que se espera é entrega. E a pessoa que é contratada também quer entregar, porque o mais legal, o barato do trabalho é a gente ser reconhecido por ele, né? Então, foi assim que eu comecei a trazer luz para esse tema, comecei a trazer esse papo na própria ginástica laboral, que era o espaço que eu tinha, e aos poucos eu fui ganhando mercado aí e comecei com palestras, treinamentos, mas como você disse, hoje eu tenho uma consultoria que a empregabilidade de pessoas com deficiência é o nosso foco e a gente atua com diversas soluções para as organizações conseguirem fazer a inclusão de um jeito produtivo e para as pessoas com deficiência também se prepararem para os desafios do mercado de trabalho. Então, quer dizer que a pegada, então, era consultoria, Carol. Você treinava as empresas para poder receber bem uma pessoa com deficiência no local de trabalho e para fazer ela ser produtiva, né? Porque sem conhecimento, a empresa não consegue lidar com uma pessoa com as suas particularidades, né? Porque cada deficiência tem a sua particularidade. E aí era isso que você fazia. Agora, além disso, hoje, né, além da consultoria, você faz também o recrutamento e seleção, é isso? Também, desde 2008, com investimento, eu tive investimento da minha melhor amiga, ela é minha sócia até hoje, e era amiga de infância, a gente se conheceu quando a gente tinha 12 anos na escola. Ela já pensava em questões relacionadas à igualdade, de diversidade, né? O tema dela era mais voltado para pessoas sêniores, maduros, profissionais maduros, e aí a gente juntou aí as ideias de negócio e com o investimento dela consegui estruturar uma área de recrutamento e seleção. A parte de recrutamento e seleção é uma a mesma delícia que chegar no produto final, que é entregar uma pessoa com deficiência, o mesmo tanto que é prazeroso o trabalho, ele é delicado, porque são muitas vertentes envolvidas nessa entrega, né? Então, a questão de encontrar pessoas com deficiência qualificadas, de encontrar no tempo que as empresas esperam. Então, a gente brinca que é um campo minado aí, é a entrega que faz o nosso propósito se concretizar e, ao mesmo tempo, é um trabalho bastante desafiador aí. Legal, Carol. Depois a gente volta a falar sobre isso com mais propriedade, mas vamos entrar no assunto agora que todo mundo está esperando a gente falar, a gente conversar, que é sobre a atual fase que estamos vivendo, né? A fase da quarentena, do confinamento, que vai mudar completamente o nosso modo comportamental, nosso modo cultural. Quer dizer, tudo vai mudar, né? Existia antes de Cristo e depois de Cristo, e agora certamente é antes de Covid e depois de Covid, né? Então, já para a gente começar a saber o que está acontecendo, e aí falando sobre pessoas com deficiência, você já sentiu que houve demissões, que o mercado de trabalho já está esvaziando, né? Já está retendo custos e com isso demitindo mesmo? Inclusive, pessoas com deficiência já foram demitidas, mandadas embora e já estão sem emprego? Ai, é bem difícil eu trazer isso de uma forma concreta, porque estatísticas sobre essa questão ainda são muita especulação, né? A gente não tem muita coisa concreta para trazer. Eu percebo congelamento de contratação, e isso eu já posso trazer para vocês uma percepção mais concreta. Então, nós trabalhávamos em torno de 100, 120 vagas por mês, agora a gente não tem nem 10, sabe? Então, existe um congelamento de vagas, as empresas não estão contratando. A questão de demissão, nas grandes empresas, existe uma possibilidade de retenção um pouco maior, né? Existe também um olhar da sociedade cobrando
que as demissões não aconteçam. Então, até por imagem, as grandes empresas acabam segurando. O primeiro mês foi assim, segundo mês mais ou menos, e agora a gente entrando aí para uma reta de terceiro mês, eu já vejo algumas demissões acontecendo sim, empresas nos chamando para fazer outplacement, para fazer um trabalho de recolocação com profissionais com deficiência desligados. Então, eu já vejo esse movimento, mas não posso concretizar em dados, porque ainda é uma sensação do mercado. As menores, como nós, por exemplo, eu projetos acontecendo e o meu time ele era composto por pessoas que vêm para projetos. Então, eu tive uma redução bem expressiva de time. Assim, a gente começou o cenário com 20 pessoas e hoje nós estamos em 14. Assim, é bem difícil também falar isso na TV, porque parece que ela foi lá e demitiu todo mundo. Não foi que eu demiti todo mundo, eu só não consegui retomar contrato porque eu não tenho projeto acontecendo, né? Então, é bem triste, assim, porque a gente vê que nesse cenário mais que o lado financeiro, né? Eu falo que a gente tem três questões de crise aí. Uma questão, e a mais importante delas, é a questão da saúde. E aí a gente tem uma questão econômica acontecendo. Então, quando a gente fala de questão econômica, os mais fracos ou os menores estão sentindo mais. E quando a gente fala da terceira crise, que é a política. Infelizmente, enfiaram política nessa coisa toda e aí a gente tem perdido tempo como sociedade para resolver problemas da principal crise, que é a saúde, enfim, levantando bandeiras políticas, infelizmente. Infelizmente, isso é um efeito dominó, né, Carol? Foi como você disse, né? Cortam os seus contratos, você precisa cortar os seus projetos, aí você corta os seus funcionários, aí dos seus funcionários cortam os funcionários desses funcionários, né? Que talvez seja uma diarista. Bom, enfim, é um efeito dominó, né? Que a gente não tem culpa, né? E não tem como escapar, né? A gente não pediu para ter Covid-19 e coronavírus. E aí, voltando um pouquinho lá nas demissões, Carol, me diz uma coisa, em relação à lei, ser pessoa com deficiência não segura ninguém no emprego, né? Estou certo em relação a isso? É como se fosse um funcionário comum, né? Mas você já ouviu falar de um amigo seu com deficiência que foi demitido e que agora vai precisar voltar para o mercado de trabalho? Sim, uma das coisas que a gente fala, e essa informação, Ronaldo, é super importante, porque ainda existe, pairando no mundo do trabalho, um mito de que pessoa com deficiência da cota tem estabilidade. Não é real, gente. A cota, a lei de cotas, ela é uma abertura de oportunidades. Então, o crescimento da pessoa, a estabilidade da pessoa, quem garante é ela, a entrega dela, a dedicação dela e o quanto ela faz de fato a diferença no negócio. Não existe estabilidade, o que existe é uma exigência que a lei faz, que assim que uma pessoa com deficiência é contratada, a outra tem que ser admitida. Não precisa ser na mesma vaga, nem no mesmo cargo, mas se a empresa tem que para a sua cota cumprir com 30 contratações, ela tem que estar sempre com 30. Então, se ela demitir um, ela tem que trazer outro. Agora, vamos supor que a empresa extrapolou o número da cota. Ela tem que contratar 30 e ela contratou 36. Se ela demitiu um, ela não precisa contratar outro porque ela está acima da cota. Então, não tem nenhuma questão de estabilidade. E esse é um jogo muito legal que eu falo que às vezes a gente confunde regalia com direito, né? É um direito, a lei de cotas é uma ação socioeconômica, uma política socioeconômica que tem o objetivo de dar equiparação de oportunidades, né? Então, o objetivo é tratar com equidade, não com vantagens e nem com regalias. E sobre conhecer pessoas demitidas, sim. Toda hora eu recebo currículo de alguma pessoa com deficiência que foi demitida, enfim. Poxa, triste. Agora, falando sobre a modalidade de trabalho, Carol, é fato que, acredito eu, que no mercado de trabalho, falando em pessoas com deficiência, já existe um conceito de pessoas com deficiência trabalhando home office, né? Agora, muitas empresas colocaram funcionários
comuns, funcionários sem nenhuma deficiência, de home office. A tendência é que aumente a modalidade de trabalho partindo para o home office. E agora, depois que tudo isso passar, você acredita que vai ser tendência mesmo? Porque com isso a gente reduz custo, né? A logística, o transporte, enfim. Eu acho que é bom para ambas as partes, é bom para todo mundo, né? O funcionário fica mais produtivo, não existe custo de transporte, bom, enfim, né? A gente tem uma cadeia de coisas em torno dessa modalidade de trabalho. Você acredita que vai mudar a nossa cultura em relação a isso, Carol? Porque a gente ainda tem uma cultura meio conservadora, né? De que o patrão precisa ver a pessoa lá trabalhando. Muitas vezes até ela não está trabalhando, não está produzindo, mas só do patrão, do empregador estar olhando para a pessoa, ele acha que a pessoa está lá, está produzindo. Você acha que isso vai mudar? Antes de Cristo, depois de Cristo, antes de convite, depois de convite? Olha, Denardo, eu penso que existem, na verdade, eu estou aprendendo que existem prós e contras em todas as possibilidades. Então, quando a gente fala de benefícios do home office, tem uma lista deles. Mas quando a gente pensa também no que a gente perde com times em home office, também tem uma lista de perdas. Então, uma das coisas que a gente tem mais percebido, e principalmente nos grandes negócios, é a cultura. Então, o fato das pessoas estarem cada um nas suas casas acaba afastando essa convivência entre áreas, né? Porque os times entre si convivem. Então, no meu caso, nós somos em 14, todo dia a gente está online, meio-dia, da meio-dia a uma, meu time inteiro está online. Mas se nós fôssemos 500, a gente não conseguiria estar juntos na mesma reunião, com todo mundo com espaço de fala e tudo mais. Então, existem desvantagens, né? Eu pessoalmente estou amando o home office, estou me sentindo muito mais produtiva, muito mais saudável, então eu estou menos inchada, eu estou conseguindo comer melhor, conseguindo cumprir horários de questões que têm a ver com a minha deficiência, como a hora de esvaziar a bexiga, então tem até também o ambiente onde eu tenho feito isso é um ambiente limpo, é o ambiente da minha casa, então eu pessoalmente estou amando trabalhar home office. Mas, curiosamente, algumas pessoas não curtem. E aí, eu nem acho que é curiosamente, né? Trouxe essa palavra, mas já repensando. Tem pessoas que em casa não têm condições de trabalho, ou porque a casa é muito pequena, e meu apartamento é super pequeno. Então, para eu começar aqui, eu tive que dar recado: marido, filha, não fale muito alto aí, porque senão, ou baixa a TV, porque senão vai atrapalhar o meu trabalho aqui contigo. Mas E da isso a gente mesma está falando de forma. uma. Isso a gente está falando de uma transmissão ao vivo para televisão, né? Que é uma outra pegada. Mas para o trabalho, Carol, eu acho que. E ainda Dependendo se a do empresa trabalho, dependendo do é um trabalho computador, né? ruído, casa barulhenta, um espaço que você não tem para você. Então, tem essa questão. E também tem crianças pequenas, né? Então, hoje a gente vive um home office surreal, porque não é um home office que a criança está na escolinha, não é um home office que a avó está olhando a criança num horário de trabalho. Então, eu entendo que esse modelo que a gente está vivendo precisa ser muito testado ainda com home office em condições mais ok para todo mundo. Então, eu acredito nesse modelo, eu acredito que, nossa, é incrível a questão da tecnologia auxiliando a gente a se conectar mais e conseguir fazer produtividade com isso. Eu acredito que pessoas com deficiências severas, e às vezes a severidade não está na parte fisiológica, mas está na parte do contexto social. Então, às vezes, a pessoa tem um encurtamento de pernas e usa muletas, mas o ônibus que passa na casa dela não é acessível. Para chegar da casa dela até o ponto, o caminho é muito longo e muito inacessível, cheio de buracos. Então, quando o contexto não traz, né, facilidades, eu acredito no home office para botar muita gente aí para o trabalho que não conseguia se inserir na exigência do patrão ver o empregado, né? Agora, também existe, sabe, Rô, uma questão de olharem para o home office como se não fosse inclusão. Então, é uma outra bandeira que eu levanto há tempos já, porque
Até eu cheguei a acreditar nisso. Pô, se o cara está na casa dele, um dos principais objetivos da lei de cotas é incluir a pessoa num grupo, né? E aí, como é que ele está incluído no grupo se ele está na casa dele? Mas aí eu vejo assim, inclusive o seu caso, você é tetraplégico, para você ir para o escritório, para você ter uma rotina de todo dia estar em um lugar, você precisa de uma pessoa contigo. Isso custa. Então, cara, você já é incluído na vida. Você tem vida social, você tem vida profissional, você tem vida emocional, espiritual. Então, assim, eu não acho que eu acho que pessoas como você, por exemplo, seriam muito beneficiadas com prática de home office mais assim validadas, né, pelo mercado de trabalho. E eu acredito que muitas empresas vão fazer essa transformação aí. É que não dá para a gente generalizar, né, Carol? Cada caso é um caso, né? E cada caso é passivo de adaptação, né? Eu não sei se é possível, cada caso, fazer uma experiência vivencial mesmo, prática, por exemplo, do empregador, fazer a visita até o local de trabalho da pessoa que vai estar em home office, né? E analisar quais são as condições, né, desse local, e fazer as adequações, mas eu acredito muito na cultura do profissional, né, que o profissional precisa mudar a sua cultura, que ele precisa ter regra, né? Não é porque ele está em home office que ele vai acordar às 9, 10 horas e aí falar, não, mais 5 minutinhos que não tem problema, eu estou aqui, ninguém está me vendo, né? Eu acho que ele precisa mudar a própria cultura profissional dele e o empregador exigir resultado, né? Por meio de relatórios, por meio de produtividade, ou até de sistema, né, de tecnologia. Precisa ver o cara que ele está online lá, e ele precisa responder a hora que ele for solicitado, né? Mas eu acho que tudo dá para fazer, né, Carol? Sim, e a hora que a gente começa a entender cobrança não por ponto, né, bater ponto, e sim por entrega, tudo melhora, né? Então, algumas tarefas certamente precisam ser feitas em horários comerciais, vamos dizer assim. E outras, putz, pode ser feito de madrugada, a hora que a pessoa funciona melhor, quiser dormir o dia inteiro e entregar, também ok. Então, acho que essa mudança tirar né, do Brasil e a lei trabalhista com a mudança, claro que tem pontos a se. Sim, que na mudança da lei trabalhista que podemos ser melhor, mas assim, algumas mudanças de tirar o paternalismo, principalmente das contratações, faz movimentos positivos no mercado de trabalho, sabe? Então, as pessoas, os trabalhadores, se apoiarem menos nos empregos e mais nos seus potenciais. E isso é uma coisa que no Brasil demorou para acontecer. A gente tem muita gente talentosa encostada num modelo de estabilidade que faz primeiro o seu amor pelo trabalho cair, né? As pessoas trabalham por grana e não por realização, e depois inibir talentos incríveis que podiam estar solando aí no mercado de trabalho e ficam presos em estabilidade. Carol, a gente já vai chegando ao finalzinho do programa, a gente tem mais 3 minutinhos para a gente Passa encerrar, rápido. muito rápido, né? Para a gente encerrar, esses tempos atrás aí, a gente quase caiu por terra a nossa lei de cotas aí, por conta do nosso presidente. O que você tem a dizer sobre isso, Carol? Olha, Ronaldo, quando esse movimento começou, tinha um compromisso super importante no dia lá e corri para Brasília. Eu e minha sócia decidimos que era esse investimento que a gente tinha que fazer. Então, eu e Eliane Ranieri, que é uma consultora que trabalha comigo, e é uma pessoa cadeirante também, que é super conceituada no mercado de trabalho, nós fomos para Brasília e tivemos a oportunidade de levantar a bandeira nesse dia, sabe? O que eu posso dizer nem tudo que está naquela projeto de lei, naquela PL, é negativo. O problema é que ela foi escrita para dar vantagens às empresas, só às empresas. Mas tem questões ali que a gente pode refletir. Então, pessoas com deficiências mais severas, e eu sempre trago severidade entre aspas, porque a parte fisiológica, como eu disse, é uma das questões, a parte física é uma das questões que a gente tem que olhar.
mas é muito triste ver pessoas cegas que não têm oportunidade, porque o mercado de trabalho escolhe deficiências menos visíveis ou menos impactantes. Então, eu acredito que não é de todo ruim a discussão, a lei de cotas precisa de uma reforma, mas é óbvio que Ser essa revista, né? discussão sobre a reforma da lei de cotas tem que ser feita com a sociedade, não às escuras do calar da madrugada, né? Precisa ser revista, assim como, por exemplo, a isenção para aquisição de veículos 0 km, né, Carol? Todo mundo pode, né? E aí que tá, a gente precisa, conforme vai avançando o tempo, a gente precisa ir avançando também o que foi mudado dentro da sociedade, né? Então, daqui a pouco, igual lá na fila do supermercado, né? Tem mais gente que tem direito à fila preferencial do que quem não tem, né? Então, precisa Legal. dar critério. Você sabe que É na critério, né? aviação, né, a fila de prioridade, hoje na aviação, eles deram os 80 a mais, né? Então, a prioridade da prioridade é quem tem mais de 80. Então, é muito justo isso, porque mais de 60 tem prioridade, mas, cara, às vezes os carinhas com mais de 60 estão indo fazer uma viagem adventure e estão lá pegando prioridade na fila, né? E aí, quem precisa mesmo, pois é. Carol, super obrigado pela sua disposição em participar do nosso programa, de estar aqui, dispor um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Fico muito feliz, estou morrendo de saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Também. Mas, infelizmente, Legal. o nosso tempo vai chegando ao final aí e a gente marca uma outra entrevista com você para se aprofundar um pouquinho mais, com mais propriedade, e aí falar mesmo da capacitação das pessoas com deficiência, que ainda é escasso, né? As pessoas com deficiência não se educam, né? Não se formam, e aí realmente tem uma carência, né, no mercado. Enfim, mas depois a gente marca uma outra entrevista. Tenho certeza que as pessoas vão solicitar e vão querer saber mais sobre o mercado de trabalho, e você é especialista, expert. Carol, muito obrigado. Deixa suas considerações finais aí, seus recadinhos, seus contatos e meu muito obrigado. Gratidão, eu que agradeço. É a primeira vez que eu estive com vocês. A Clara, minha filha, estava na minha barriga, então isso já faz 15 anos. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês, falando sobre capacitação. Amanhã, às 5, eu vou entrar numa live com 2 clientes nossos que fazem capacitação do profissional com deficiência, que fizeram com a gente, que tem uma história super legal para contar. Então, amanhã às 5 horas, no canal do YouTube e do Facebook da Talento Incluir, e é só seguir a gente lá. Se colocar Talento Incluir nas redes sociais, vai encontrar. Se colocar Caroline Guinarra nas redes sociais, também vai me encontrar. Eu agradeço esse espaço e fico à disposição para uma nova conversa. E, gente, saúde para todo mundo, que é o que mais nos interessa, e é isso que eu acho importante a gente desejar nesse finalzinho aí. Um beijo. É isso aí. Obrigado, Carol. Você é uma linda, uma fofa, sempre está à disposição. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora, que interagiu, que esteve aqui conosco. Fique em casa e use máscaras. E você pode interagir conosco, comigo, né, pelo WhatsApp 9623 45001. Manda aí o seu recadinho, a sua sugestão. Quarta-feira a gente está de volta no mesmo bate-horário, às 8 horas da noite, com um outro tema interessante que depois eu divulgo nas redes sociais. Beleza? Gente, muito obrigado, viu? Fiquem em casa e usem máscaras. Até o próximo programa. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Tchau!